Imagine-se caminhando por uma rua movimentada. O som das buzinas, as conversas alheias, a pressa das pessoas, tudo ao seu redor parece caótico. De repente, alguém esbarra em você sem sequer pedir desculpas. Seu primeiro impulso é a irritação. Seu coração acelera. Sua mente já começa a elaborar uma resposta agressiva. Mas então, algo dentro de você muda. Você respira fundo, mantém a calma e segue seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Você acaba de agir como um verdadeiro estoico. Epicteto, um dos grandes filósofos do estoicismo, ensinava que não é o que acontece conosco que nos perturba, mas sim a forma como interpretamos os eventos. Em outras palavras, não são os obstáculos que nos fazem sofrer, mas sim nossas reações a eles. Ao longo da história, aqueles que compreenderam essa lição foram capazes de enfrentar adversidades extremas sem se abalar, mantendo uma postura firme e inabalável. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados por desafios, pressão no trabalho, expectativas sociais, problemas financeiros, conflitos pessoais. Em meio a essa tempestade, muitas pessoas se deixam levar pela ansiedade, raiva e frustração. Mas será que realmente precisamos sofrer com tudo isso? Será que é possível atravessar a vida como um rio sereno, sem se deixar perturbar pelas pedras no caminho? Neste vídeo, vamos explorar os ensinamentos de Epicteto sobre como desenvolver uma mentalidade estoica, aprender a lidar com os desafios da vida sem nos abalar e cultivar uma paz interior inquebrantável. Vamos entender como agir como se nada nos incomodasse, não por indiferença, mas por sabedoria. Afinal, como dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Se você já sentiu que pequenos problemas têm um impacto desproporcional sobre seu bem-estar, ou se deseja aprender a enfrentar adversidades com mais serenidade, este vídeo é para você. Prepare-se para descobrir princípios que podem transformar sua maneira de enxergar a vida e ajudá-lo a desenvolver uma postura firme, independente do que aconteça ao seu redor. Vamos começar essa jornada rumo à verdadeira resiliência estoica. A vulnerabilidade como risco e força. A vulnerabilidade é uma condição inerente à existência humana. Desde o momento em que nascemos, somos expostos a uma infinidade de riscos, tanto físicos quanto emocionais. O estoicismo, especialmente na visão de Epicteto, nos ensina que reconhecer essa vulnerabilidade não significa resignação ou fraqueza, mas sim uma forma de força interior. Quando aceitamos que não temos controle sobre tudo e que o mundo pode ser implacável, estamos, na verdade, nos libertando da ilusão de que podemos evitar todo sofrimento. Epicteto acreditava que grande parte do nosso sofrimento vem da resistência ao inevitável. Quando tentamos negar nossa vulnerabilidade, ficamos presos em um ciclo de medo e frustração. Queremos que os outros nos tratem sempre com justiça, que a vida siga um caminho previsível e que nossas emoções nunca nos traiam. Mas a realidade é bem diferente. As pessoas são imperfeitas, a vida é imprevisível e nossas emoções podem ser turbulentas. É justamente nesse contexto que a filosofia estoica nos convida a mudar a perspectiva, transformando a vulnerabilidade em força. A vulnerabilidade pode parecer um risco porque nos expõe ao sofrimento. Se nos permitirmos sentir profundamente, podemos nos machucar. Se nos abrimos para os outros, podemos ser traídos. Se assumimos desafios, podemos falhar. O medo dessa exposição nos leva a construir barreiras emocionais, a evitar riscos e a tentar controlar o incontrolável. Mas o paradoxo é que, ao tentar nos proteger de todo o sofrimento, acabamos criando um sofrimento ainda maior. Vivemos presos à ansiedade, ao medo do julgamento e à angústia da incerteza. O estoicismo propõe uma abordagem diferente. Em vez de fugir da vulnerabilidade, devemos aceitá-la e usá-la a nosso favor. Quando reconhecemos que não temos controle sobre os eventos externos, podemos concentrar nossos esforços naquilo que realmente importa: nosso próprio caráter, nossas reações e nossa percepção da realidade.
Em vez de nos desesperarmos com a possibilidade da dor, aprendemos a encará-la com serenidade. Isso não significa que devemos buscar o sofrimento ou ignorar as dificuldades. Pelo contrário, significa que devemos nos preparar mentalmente para enfrentar qualquer desafio com firmeza. A vulnerabilidade nos torna humanos, e a aceitação dessa condição nos permite viver com mais autenticidade e coragem. Um estoico não se encolhe diante da adversidade. Ele a encara com a certeza de que pode suportá-la. Epicteto nos lembra que não são os eventos que nos afetam, mas sim a maneira como os interpretamos. Se encaramos a vulnerabilidade como uma fraqueza, vivemos com medo. Mas se a vemos como uma oportunidade de crescimento, passamos a agir com mais confiança. Saber que podemos falhar nos permite tentar de novo. Saber que podemos ser rejeitados nos ensina a encontrar valor dentro de nós mesmos. Saber que a vida é incerta nos encoraja a viver plenamente o presente. Aqueles que tentam evitar qualquer forma de vulnerabilidade acabam vivendo em constante defesa, impedindo-se de experienciar a vida em sua plenitude. Se tememos ser feridos, evitamos relacionamentos profundos. Se tememos o fracasso, nunca perseguimos grandes objetivos. Se tememos a rejeição, nos conformamos com menos do que merecemos. Ao contrário, quando abraçamos nossa vulnerabilidade, aceitamos que a dor faz parte do processo, mas que também há aprendizado e crescimento em cada experiência. O segredo é entender que não somos definidos por nossas quedas, mas pela maneira como nos levantamos. A vida não pode nos prometer ausência de dor, mas pode nos oferecer infinitas oportunidades de crescimento. E para isso, precisamos estar dispostos a nos expor, a arriscar, a seguir em frente apesar do medo. Essa mentalidade estoica nos dá liberdade. Quando não tentamos mais evitar todo o sofrimento, deixamos de ser escravos do medo. Passamos a viver com mais leveza, sem a necessidade de controle absoluto. Nos tornamos resilientes, porque sabemos que, aconteça o que acontecer, temos a força interior necessária para suportar. E essa força nasce da vulnerabilidade aceita, compreendida e transformada em aprendizado. Esse entendimento nos leva a um aspecto fundamental do estoicismo: a autodisciplina como ferramenta para superar as dificuldades. Afinal, se sabemos que a vida nos desafiará e que não podemos evitar todos os obstáculos, a melhor preparação que podemos ter é desenvolver uma mente forte e disciplinada. E é justamente sobre isso que falaremos a seguir. Resiliência estoica. A resiliência é uma das qualidades mais admiradas em qualquer ser humano, e dentro do estoicismo, ela é mais do que apenas a capacidade de suportar dificuldades. É a arte de transformar adversidades em aprendizado e crescimento. Para Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, a verdadeira força não está na ausência de desafios, mas na maneira como lidamos com eles. O mundo pode ser caótico, a vida pode ser imprevisível, mas o nosso controle sobre nossa mente e nossas ações nos dá um poder inigualável, o poder de resistir, de continuar, de não nos deixarmos quebrar pelas circunstâncias. Epicteto nos ensina que não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim a interpretação que damos a eles. Essa visão nos mostra que, independentemente do que aconteça, nossa reação é sempre nossa responsabilidade. O que diferencia alguém resiliente de alguém que sucumbe ao sofrimento não é o que acontece com ele, mas sim como ele escolhe enxergar e responder às situações. Um estoico encara a adversidade como um campo de treinamento para fortalecer sua mente e seu caráter. A resiliência estoica começa com a aceitação. Resistir mentalmente à realidade não muda os fatos, apenas nos torna mais ansiosos e frustrados. Quando aceitamos que a dor, a perda e as dificuldades fazem parte da existência, deixamos de lutar contra o inevitável e passamos a buscar maneiras de crescer a partir daquilo que nos acontece. Essa aceitação não significa passividade ou conformismo, mas sim uma postura ativa de adaptação e superação.
Marco Aurélio, em suas Meditações, reforça essa ideia ao dizer que tudo o que nos acontece pode ser usado para nosso benefício. O sofrimento pode ser um professor. A rejeição pode nos ensinar sobre independência emocional. O fracasso pode ser um degrau para um sucesso maior. Quando adotamos essa perspectiva, paramos de nos lamentar e começamos a agir. A vida não nos deve facilidades, e esperar que tudo aconteça conforme nossos desejos é um erro que só nos levará à frustração. O treinamento da resiliência, dentro do estoicismo, passa pelo endurecimento da mente. Sêneca, por exemplo, praticava a preparação para a adversidade. Ele refletia diariamente sobre possíveis dificuldades que poderiam surgir e visualizava a si mesmo enfrentando-as com calma e dignidade. Esse tipo de mentalidade nos blinda contra o impacto emocional dos imprevistos, pois já estamos preparados para lidar com eles. Outro aspecto fundamental da resiliência estoica é a separação entre o que está sob nosso controle e o que não está. Gastamos muita energia tentando mudar coisas que simplesmente não dependem de nós. O comportamento dos outros, o passado, o futuro incerto. Mas quando nos focamos apenas no que podemos controlar, nossas ações, pensamentos e reações, encontramos uma força extraordinária. Isso nos impede de nos tornarmos vítimas das circunstâncias e nos dá autonomia para enfrentarmos qualquer desafio com coragem. Um dos maiores testes de resiliência é a dor, seja física ou emocional. Epicteto, que foi um escravo e viveu uma vida cheia de privações, ensinava que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ele usava o exemplo de um atleta que treina e sente dor no corpo, mas aceita esse desconforto porque sabe que está ficando mais forte. Da mesma forma, podemos encarar a dor da vida como um treino para nossa mente. A resiliência também envolve a capacidade de se reerguer após um fracasso. Para um estoico, o fracasso não é um sinal de que devemos desistir, mas sim uma oportunidade de aprendizado. Se algo deu errado, significa que há algo a melhorar. Marco Aurélio dizia que os obstáculos não bloqueiam o caminho, eles são o caminho. Cada desafio, cada decepção, cada dificuldade pode ser transformada em um degrau para o crescimento. Essa visão nos conduz a um ponto essencial, a autodisciplina como uma aliada indispensável para manter a resiliência em tempos difíceis. Afinal, a força mental não surge do nada. Ela é construída diariamente através de hábitos e escolhas conscientes. No próximo tópico, exploraremos como a autodisciplina estoica nos dá as ferramentas para manter a calma e o foco mesmo diante das maiores provações. Controle emocional e destino. Se há algo que pode destruir a paz de uma pessoa, é a ilusão de que temos controle absoluto sobre o que acontece ao nosso redor. O estoicismo nos ensina que tentar controlar o incontrolável é um convite para a frustração, a raiva e o sofrimento. Epicteto, um dos maiores mestres dessa filosofia, nos lembra que há uma distinção fundamental entre aquilo que está sob nosso domínio e aquilo que não está. O verdadeiro controle não está no que ocorre fora de nós, mas sim na forma como reagimos. Quando aceitamos que não temos poder sobre os eventos externos, mas que temos total domínio sobre nossas emoções e ações, nos tornamos imperturbáveis. Isso não significa que ignoramos a realidade ou que não sentimos nada, mas sim que deixamos de ser escravizados por impulsos e reações automáticas. O estoico não permite que o caos externo abale sua tranquilidade interna. Ele compreende que o destino pode trazer qualquer coisa, perdas, desafios, dificuldades, e ainda assim mantém sua serenidade porque sabe que seu poder reside apenas na maneira como responde a essas circunstâncias. O grande problema de muitas pessoas é que elas se agarram à esperança de que as coisas deveriam ser diferentes, que o mundo deveria se moldar aos seus desejos. Essa resistência à realidade é o que gera frustração e sofrimento. Epicteto nos ensina que o sofrimento não vem dos eventos em si, mas da forma como os interpretamos. Quando aceitamos o fluxo da vida sem resistência, quando paramos de nos debater contra o inevitável, encontramos uma liberdade extraordinária.
O destino, para os estoicos, não é um inimigo, mas um professor. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreve que devemos amar o que nos acontece, pois cada evento, mesmo aqueles que consideramos negativos, traz consigo uma lição. Ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, devemos questionar, como posso usar isso para crescer? Essa mudança de mentalidade nos dá controle absoluto sobre nossas reações e nos impede de sermos vítimas do acaso. O verdadeiro domínio emocional não significa evitar sentimentos, mas sim governá-los com sabedoria. Raiva, medo, tristeza, todas essas emoções são naturais, mas um estoico não se permite ser governado por elas. Ele as observa, entende suas causas e age de maneira racional, sem ser arrastado pelo turbilhão emocional. Imagine alguém te insultando ou tentando te provocar. O impulso imediato pode ser revidar, sentir raiva ou guardar rancor. Mas o que realmente importa? As palavras dessa pessoa têm algum poder real sobre você? Somente se você permitir. Epicteto nos lembra: se alguém te irrita, saiba que é a tua própria opinião que te irrita. Ao entender isso, aprendemos a agir como se nada nos incomodasse. Não porque somos insensíveis, mas porque escolhemos conscientemente não dar poder ao que está fora do nosso controle. Essa é a chave para a verdadeira liberdade. Não se deixar arrastar pelos acontecimentos, mas sim conduzir nossa própria mente com firmeza e razão. Essa postura nos leva a um ponto crucial: a serenidade diante do imprevisto. Como manter a calma mesmo quando tudo parece desmoronar? Como fortalecer essa capacidade para que em qualquer situação possamos permanecer inabaláveis? No próximo tópico, exploraremos a importância da prática constante e do treinamento da mente para garantir que nossa resiliência e nosso autocontrole sejam sempre reforçados. O poder da escuta ativa. No mundo agitado em que vivemos, onde todos querem ser ouvidos, poucos realmente sabem escutar. A maioria das pessoas ouve apenas para responder, não para compreender. Estamos tão ansiosos para expressar nossas opiniões que raramente damos espaço para absorver as palavras do outro com atenção genuína. No entanto, para os estoicos, a escuta ativa não é apenas uma habilidade social, mas um princípio essencial para alcançar a sabedoria e a tranquilidade interior. Epicteto nos lembra que temos 2 ouvidos e uma boca por um motivo. Devemos ouvir mais do que falamos. A escuta ativa nos permite agir com discernimento, pois antes de reagirmos a qualquer situação, devemos compreendê-la por completo. Quem fala sem pensar, quem reage sem refletir, torna-se escravo de seus impulsos. Aquele que sabe escutar, por outro lado, domina suas reações e evita ser manipulado pelas emoções ou pelo calor do momento. Quando alguém nos critica, por exemplo, nosso instinto imediato pode ser nos defendermos ou contra-atacarmos. Mas e se, em vez disso, apenas ouvíssemos? Ouvíssemos sem nos deixar afetar, sem ego, sem pressa de rebater? Essa prática nos permite filtrar as informações de maneira racional. Será que há verdade na crítica? Se houver, podemos aprender com ela. Se for injusta, por que nos preocupar? Como Epicteto ensina, não devemos nos importar com o que os outros dizem, mas com a forma como reagimos. Além disso, a escuta ativa fortalece nossos relacionamentos. Muitas vezes as pessoas não precisam de conselhos ou soluções imediatas, mas simplesmente de serem ouvidas. A verdadeira presença, o simples ato de dar atenção plena a alguém, pode ser mais valioso do que qualquer palavra de conforto. Marco Aurélio, em suas Meditações, aconselha que sejamos pacientes e compreensivos, pois cada pessoa que encontramos está travando uma batalha interna. Escutar sem julgar, sem interromper, sem apressar, nos torna não apenas melhores companheiros, mas também indivíduos mais sábios e equilibrados. A escuta ativa também nos protege contra a influência negativa do mundo exterior. Vivemos cercados por informações, opiniões e julgamentos, mas nem tudo merece nossa atenção. O estoico escolhe cuidadosamente o que absorve, filtrando o que é útil e descartando o que é prejudicial. Como uma rocha permanece firme em meio às ondas, aquele que domina a arte da escuta ativa
Não se deixa levar por rumores, fofocas ou discursos vazios. Ele seleciona suas batalhas e guarda sua paz. O silêncio, muitas vezes subestimado, é um dos maiores aliados da escuta ativa. Quando aprendemos a nos calar e a dar espaço para a reflexão, evitamos erros impulsivos e fortalecemos nossa clareza mental. Um momento de silêncio antes de responder pode evitar arrependimentos, preservar relacionamentos e impedir que sejamos dominados por emoções passageiras. Aquele que domina a escuta, domina a si mesmo. E é justamente essa capacidade de autocontrole que nos leva ao próximo ponto essencial: como desenvolver a verdadeira presença e o foco para que nossas ações sejam sempre guiadas pela razão e não pelo impulso. O poder da escuta ativa. A escuta ativa é uma habilidade que muitos subestimam, mas que, quando dominada, pode transformar a maneira como interagimos com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Através da perspectiva de Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, somos lembrados da importância de ouvir mais do que falar. Para Epicteto, o silêncio e a escuta ativa são ferramentas poderosas que, quando aplicadas corretamente, podem não apenas nos ensinar mais sobre os outros, mas também sobre nós mesmos. Em um mundo onde o barulho parece ser constante e a necessidade de se expressar, de ter voz e visibilidade está em seu pico, a escuta ativa se torna um antídoto contra o caos e a superficialidade. A habilidade de ouvir verdadeiramente, de dedicar atenção genuína ao que está sendo dito, é, de certa forma, um ato de disciplina interna. Não apenas nos permite compreender melhor as intenções e sentimentos das pessoas, mas também nos impede de reagir impulsivamente, evitando que nos envolvamos em disputas desnecessárias ou em mal-entendidos que, muitas vezes, nos tiram da paz interior. Em essência, a escuta ativa, como Epicteto nos ensina, vai além de simplesmente ouvir palavras. É uma prática que exige concentração, presença e uma disposição para absorver informações sem imediatamente julgá-las ou reagir a elas. Quando ouvimos ativamente, estamos também praticando a paciência e a humildade, reconhecendo que nossa visão de mundo não é absoluta, que não sabemos tudo e que há sempre algo a aprender com o outro. Este é um aspecto central da filosofia estoica, que nos ensina a adotar uma postura de receptividade diante das opiniões alheias, sem a necessidade de contestar ou desafiar constantemente. Mas por que, exatamente, a escuta ativa é tão relevante para a filosofia estoica e, mais especificamente, para o tema de agir como se nada nos incomodasse? A resposta reside na capacidade de manter a calma e a serenidade diante das palavras e ações dos outros. Quando nos permitimos ouvir sem reagir de imediato, estamos, de certa forma, controlando nossas emoções, algo que os estoicos consideravam essencial para o desenvolvimento pessoal. Em vez de nos deixarmos afetar por críticas, insultos ou até mesmo elogios vazios, podemos manter a compostura e agir de maneira mais racional e equilibrada. A escuta ativa também está intimamente ligada à sabedoria estoica de não se apegar ao que não podemos controlar. Muitas vezes, nos envolvemos emocionalmente em conversas e debates, sentindo a necessidade de defender nossa posição, de ter razão, de vencer o argumento. Isso é natural em um ambiente competitivo, mas o estoico nos ensina que esse impulso de querer sempre ser ouvido, de sempre se impor, pode ser um obstáculo para a verdadeira paz interior. O que está além do nosso controle, as palavras, as opiniões e os comportamentos dos outros, não deve afetar nossa tranquilidade. Epicteto nos lembra que a nossa verdadeira força está na nossa capacidade de controlar como reagimos ao que nos é dito e feito. A escuta ativa, então, se torna uma prática de autocontrole. Quando nos permitimos ouvir sem julgamentos precipitados ou reações impensadas, estamos de fato exercendo nosso poder sobre nossas emoções. O que os outros falam pode nos afetar, mas só se permitirmos que isso aconteça. Ao praticarmos a escuta ativa, não estamos negando nossa própria voz, mas sim nos permitindo entender as intenções e sentimentos do outro de maneira mais profunda.
Isso não só fortalece nosso caráter, mas também nos dá as ferramentas para tomar decisões mais sábias e ponderadas, livre da turbulência emocional. Mas como aplicar a escuta ativa na vida cotidiana? Como transformar essa habilidade em uma prática constante e, assim, cultivar a serenidade que Epicteto nos sugere? A primeira etapa é, sem dúvida, a intenção. Devemos nos comprometer a ser ouvintes atentos, a dar espaço para que o outro se expresse sem interrupções, sem julgamentos rápidos, sem o impulso de já formular uma resposta enquanto a outra pessoa ainda está falando. Isso requer paciência, mas também uma intenção clara de aprender com o que o outro tem a dizer, independentemente de concordarmos ou não com sua opinião. Uma vez que nos comprometemos a ouvir de maneira atenta e sem pressa, começamos a perceber que muitos dos nossos próprios pensamentos e reações podem ser produto de nossas próprias crenças, preconceitos e experiências passadas. Quando damos espaço para o outro, muitas vezes descobrimos que nossas próprias suposições eram incorretas ou limitadas. Ouvir sem o filtro de nossas próprias necessidades ou ego nos permite enxergar a situação de uma perspectiva mais ampla, algo que, por sua vez, nos ajuda a manter a calma diante de críticas ou provocações. Outro aspecto importante da escuta ativa é a empatia. Epicteto nos ensina que, ao compreender o ponto de vista do outro, podemos, de fato, encontrar um terreno comum. Embora o filósofo estoico enfatize a necessidade de manter uma atitude interiormente tranquila e desapegada, ele também reconhece a importância de compreender os outros, de se colocar no lugar deles. Quando ouvimos com empatia, estamos nos permitindo conectar de maneira mais profunda com o outro, o que, por sua vez, fortalece nosso senso de humanidade e nossa capacidade de agir com sabedoria e discernimento. Além disso, a escuta ativa também nos ensina a lidar com a crítica de maneira mais construtiva. Em vez de reagir defensivamente ou com raiva, podemos, através da escuta ativa, processar o que está sendo dito, refletir sobre sua veracidade e relevância e decidir com clareza como responder. A crítica, mesmo que não seja fácil de ouvir, pode ser uma oportunidade para o crescimento pessoal. E a escuta ativa nos dá a chance de transformar essas situações em momentos de aprendizado, em vez de nos permitir cair na armadilha da defensiva. No entanto, a escuta ativa não deve ser confundida com passividade. Ao contrário, ela exige uma grande dose de coragem e autoconfiança. Quando ouvimos com atenção e sem pressa de responder, estamos, de certa forma, escolhendo como nos posicionar diante de uma situação. Em vez de reagir automaticamente, estamos tomando a decisão consciente de ouvir primeiro, refletir e, então, agir de maneira deliberada. Esse processo de deliberar e agir com sabedoria é um reflexo da verdadeira força estoica, não aquela que grita mais alto ou que impõe sua vontade, mas a que sabe ouvir, refletir e agir com base na razão. Por fim, ao integrar a prática da escuta ativa em nossas vidas, começamos a perceber que ela não só melhora nossas interações com os outros, mas também fortalece nossa capacidade de manter a serenidade e a calma interior. Em vez de reagir aos estímulos externos, começamos a agir com mais clareza, controle e propósito. A escuta ativa nos ajuda a manter a tranquilidade, nos dá a chance de refletir antes de agir e nos permite manter nossa paz interna, independentemente do caos que possa nos rodear. E à medida que aprofundamos nossa prática de escuta ativa, podemos perceber que a serenidade não vem da ausência de desafios, mas da capacidade de enfrentar esses desafios de maneira tranquila e controlada. Epicteto nos ensina que, ao nos mantermos firmes em nosso centro, mesmo diante das adversidades, podemos alcançar uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas da nossa própria postura diante delas. A escuta ativa, portanto, é um passo fundamental para nos tornarmos mais resilientes e menos suscetíveis às perturbações externas. No entanto, essa prática de escutar com atenção, refletir e agir com sabedoria também se aplica à maneira como lidamos com nossas próprias emoções e ansiedades. A escuta ativa, quando aplicada a nós mesmos,
pode ser uma ferramenta poderosa para enfrentar o que Epicteto chamaria de nossas próprias perturbações internas. E isso nos leva diretamente ao próximo ponto: como enfrentar a ansiedade de maneira racional, de forma a fortalecer ainda mais nossa capacidade de manter a calma em qualquer situação, enriquecendo-se com múltiplas perspectivas. Epicteto, em sua sabedoria estoica, frequentemente nos lembra da importância de ampliar nossa visão do mundo, não nos limitando a uma única perspectiva. A vida, com sua complexidade, está repleta de diferentes pontos de vista e experiências. E é exatamente isso que torna o aprendizado contínuo e profundo. O pensamento estoico sugere que, ao buscarmos e estarmos abertos a múltiplas perspectivas, estamos, na verdade, aprimorando nossa capacidade de discernimento, fortalecendo nossa compreensão e evitando o risco de ficarmos presos em um ciclo estreito de pensamento. A analogia que Epicteto poderia utilizar, caso estivesse entre nós hoje, seria comparando a nossa visão do mundo a uma tela em branco, onde cada nova perspectiva é uma cor que acrescenta profundidade e riqueza. Sem essas cores, a imagem permanece plana, sem nuances, sem a verdadeira compreensão das complexidades da existência humana. Se nos fecharmos a outras formas de ver o mundo, podemos facilmente nos perder em nossas próprias limitações. A primeira lição que Epicteto nos dá, ao falar sobre a riqueza das perspectivas, é a de que, muitas vezes, nossa visão do mundo é limitada pela nossa própria experiência e pelo nosso próprio contexto. Cada um de nós é moldado por um conjunto único de circunstâncias, crenças e valores que influenciam a maneira como percebemos as situações ao nosso redor. Essa percepção, no entanto, é apenas uma parte da verdade. A história de uma pessoa pode ser completamente diferente da nossa, com desafios e alegrias únicas que enriquecem a experiência humana. Ao ouvirmos essas histórias, ao nos permitirmos adotar as perspectivas dos outros, passamos a ver além de nós mesmos, a entender mais profundamente as realidades que nos cercam. A mente estoica, que busca sempre o crescimento pessoal, compreende que nenhuma visão isolada pode nos proporcionar uma visão completa da realidade. As experiências dos outros nos oferecem um espelho, onde podemos enxergar aspectos de nós mesmos que de outra forma seriam invisíveis. Assim como um pintor mistura diferentes cores para criar uma obra de arte vibrante, podemos integrar as diferentes visões de mundo que encontramos para fortalecer nossa compreensão do universo e das pessoas com quem convivemos. Essa troca de perspectivas enriquece nossa jornada, trazendo uma profundidade e uma compreensão que, de outro modo, seriam inalcançáveis. Porém, é importante entender que a verdadeira riqueza de perspectivas não está em simplesmente ouvir muitas opiniões diferentes sem reflexão. O estoicismo nos ensina que a verdadeira sabedoria vem da habilidade de analisar essas diferentes perspectivas com discernimento, questionando e refletindo sobre elas de forma crítica, mas sem cair na armadilha do ceticismo. A chave está em aprender a integrar o que é valioso de cada perspectiva, sem se apegar cegamente a qualquer uma delas. Epicteto, em particular, coloca grande ênfase no ato de aprender com os outros, seja por meio de suas palavras ou de suas ações. Ele nos ensina a adotar uma atitude de humildade diante do conhecimento alheio, reconhecendo que sempre há algo a aprender, independentemente de quem seja o professor. Se não estivermos abertos a essas novas visões, corremos o risco de viver de forma estreita e egoísta, sem compreender as lições que a vida e os outros nos oferecem. Essa humildade intelectual, essa capacidade de ouvir, é o que nos torna mais sábios. Quando enriquecemos nossa visão de mundo ao considerar múltiplas perspectivas, estamos também desenvolvendo uma maior empatia. Essa empatia não é apenas a compreensão superficial do sofrimento do outro, mas uma verdadeira capacidade de se colocar no lugar dele, de sentir o que ele sente e de perceber o mundo através de seus olhos. A empatia não só expande nossa consciência, mas também nos permite agir de maneira mais compassiva, mais alinhada com os princípios estoicos de virtude e justiça. Além disso,
Ao enriquecermos nossa perspectiva com a de outras pessoas, começamos a perceber que a verdade raramente é simples ou absoluta. As complexidades da vida não se resolvem facilmente em respostas simples. Cada situação tem múltiplas camadas, e cada perspectiva traz à tona uma nova faceta da verdade. O que pode parecer correto ou justificado sob uma ótica pode ser completamente diferente sob outra. O estoicismo nos ensina que, ao lidarmos com essa multiplicidade de visões, devemos permanecer firmes em nossos princípios, mas sempre com uma mente aberta, disposta a questionar e a crescer. É através dessa flexibilidade que a nossa visão do mundo se torna mais robusta, mais resiliente e menos vulnerável às limitações de um único ponto de vista. Isso nos torna mais preparados para lidar com os desafios da vida, pois ao compreender as diferentes maneiras de abordar um problema, somos mais aptos a tomar decisões sábias e bem informadas. A riqueza das perspectivas nos permite agir com maior discernimento, sem nos apressarmos a tomar atitudes baseadas em ideias preconcebidas ou limitadas. Agora, ao refletirmos sobre a importância de nos enriquecermos com múltiplas perspectivas, podemos também aplicar essa prática à forma como lidamos com a ansiedade e o medo, duas emoções que frequentemente nos afligem quando nos fechamos em nossa própria visão de mundo. Ao nos abrirmos para a diversidade de experiências e perspectivas, podemos reduzir os efeitos paralisantes dessas emoções. Afinal, a ansiedade surge quando nos sentimos presos, quando não vemos mais possibilidades além daquelas que estão à nossa frente. Ao expandirmos nossa visão para incluir novas ideias e abordagens, somos capazes de reduzir essa sensação de aprisionamento, vendo o mundo de maneira mais ampla e, portanto, mais manejável. Essa reflexão nos leva diretamente ao próximo ponto da nossa jornada estoica: como enfrentar a ansiedade de forma racional. Ao integrar múltiplas perspectivas, podemos começar a ver o medo e a ansiedade de maneira mais clara, entendendo suas origens e, consequentemente, encontrando maneiras mais eficazes de enfrentá-los. Em vez de nos deixarmos dominar por essas emoções, podemos aplicar a razão para compreender suas causas e assim agir com serenidade e sabedoria. Enfrentar a ansiedade de forma racional. A ansiedade é uma emoção humana inevitável que surge diante do desconhecido, do incerto ou do potencial de perda. Muitas vezes, nos sentimos tomados por ela, como se fosse uma força incontrolável que afeta todos os aspectos da nossa vida. No entanto, o estoicismo nos oferece um caminho claro e prático para lidar com a ansiedade de maneira racional, sem deixar que ela nos domine. Epicteto, por exemplo, enfatizava que as emoções não são causadas pelas circunstâncias externas, mas sim pelas nossas próprias interpretações e reações diante delas. A ansiedade, portanto, surge não da realidade em si, mas da forma como escolhemos interpretar o que nos acontece. A primeira grande lição que podemos extrair do pensamento estoico é a ideia de diferenciar o que está sob nosso controle e o que não está. Um dos pilares do estoicismo é a dicotomia do controle, conceito que nos ensina a focar apenas no que podemos mudar, enquanto aceitamos serenamente o que não podemos controlar. Essa prática é a chave para reduzir a ansiedade, pois muitas vezes a preocupação e o medo surgem quando nos deixamos consumir por situações que estão além de nossa influência. Ao aceitarmos que há coisas que simplesmente não podemos controlar, como as ações dos outros ou eventos imprevistos, liberamos nossa mente da carga desnecessária de tentar gerenciar o incontrolável. Por exemplo, em situações de grande pressão, como uma entrevista de emprego ou uma apresentação pública, a ansiedade muitas vezes surge porque queremos que as coisas saiam perfeitamente e tememos as possíveis consequências de um erro. O estoico, no entanto, focaria no que está ao seu alcance: sua preparação, sua atitude e a forma como reagirá a eventuais desafios durante a situação. Ele não se desesperaria com o futuro ou com o que poderia dar errado. Em vez disso, se concentraria em fazer o melhor possível no momento presente e aceitaria que, independentemente do resultado, a experiência contribuiria para seu crescimento pessoal.
Essa distinção é crucial porque permite que possamos agir com mais clareza e menos tensão. Muitas vezes, a ansiedade surge da sobrecarga mental provocada pela tentativa de controlar demais as coisas. Quando nos concentramos no que podemos fazer, ao invés de nos desesperarmos por aquilo que está fora do nosso alcance, a ansiedade começa a diminuir naturalmente, porque percebemos que estamos tomando decisões e ações dentro de nossa esfera de influência. Essa compreensão de que temos controle apenas sobre nossas atitudes e respostas nos libera de preocupações excessivas sobre o futuro ou sobre o comportamento de outras pessoas. Outro conceito-chave do estoicismo para lidar com a ansiedade é o exercício da imaginação negativa, ou premeditação malorum, como os estoicos chamavam. Essa prática envolve imaginar, de maneira racional e lógica, os piores cenários possíveis de uma situação. Quando nos confrontamos com nossos medos de maneira sistemática, o que antes parecia esmagador e paralisante passa a ser compreensível e, em muitos casos, menos ameaçador. Ao projetarmos mentalmente as consequências negativas de uma situação, nossa mente já está preparada para lidar com elas caso aconteçam. Isso não significa ser pessimista, mas sim adotar uma atitude pragmática, onde estamos mentalmente prontos para aceitar a realidade do que poderia acontecer, sem ser surpreendidos ou sobrecarregados. Imaginemos, por exemplo, que você tem um compromisso importante e se sente ansioso com a possibilidade de falhar. Se você praticar a imaginação negativa, pode imaginar o pior cenário. Talvez você falhe, talvez as pessoas ao seu redor fiquem decepcionadas, ou você possa até perder uma oportunidade. Mas, ao fazer isso, você se prepara para a situação com mais serenidade, pois já terá considerado as possíveis consequências e estará mais focado no que pode fazer a seguir, em vez de ficar paralisado pelo medo do desconhecido. Esse exercício ajuda a neutralizar o poder da ansiedade, pois, ao visualizar a pior hipótese, você percebe que, mesmo que ela aconteça, você será capaz de lidar com ela. Assim, a ansiedade não é mais alimentada pela incerteza, mas pela confiança em sua própria capacidade de enfrentar desafios. Ademais, um dos maiores ensinamentos estoicos é que a nossa percepção é aquilo que molda nossa experiência. Em outras palavras, a ansiedade não é apenas um reflexo das circunstâncias, mas da forma como interpretamos essas circunstâncias. Se vemos uma situação como ameaçadora e além de nossa capacidade de lidar, a ansiedade crescerá. Mas se conseguimos mudar nossa percepção sobre a situação, talvez enxergando-a como uma oportunidade de aprendizado ou crescimento, a ansiedade tende a diminuir. O estoico, portanto, não luta contra a ansiedade, mas busca transformá-la em uma oportunidade para praticar a virtude da coragem, da paciência e da autodisciplina. Um exemplo clássico dessa abordagem é o tratamento da dor ou do desconforto físico. Para a maioria das pessoas, a dor é uma experiência angustiante que gera ansiedade. No entanto, o estoico treinado sabe que a dor, assim como qualquer outro desafio, não é algo a ser temido, mas a ser aceito com equanimidade. Epicteto, que viveu com sérias limitações físicas, ensina que, ao focarmos no controle sobre nossa reação à dor e ao sofrimento, podemos transformar nossa experiência e reduzir o sofrimento mental que muitas vezes o acompanha. Esse tipo de atitude pode ser aplicado à ansiedade, entendendo que a própria ansiedade não precisa ser evitada ou negada, mas aceita com serenidade. Ao reconhecê-la sem medo, podemos enfraquecê-la. O estoicismo também nos ensina que a verdadeira liberdade está em como reagimos aos eventos, e não nos eventos em si. Se você se sentir ansioso, em vez de lutar contra a ansiedade ou se culpar por senti-la, a prática racional seria aceitar que essa emoção é parte da experiência humana. Ao fazer isso, você retira o poder da ansiedade sobre sua mente, pois ao não lutar contra ela, ela perde sua força. Por fim, o ato de aceitar o que não podemos controlar é uma ferramenta poderosa para enfrentar a ansiedade de forma racional.
Quando aceitamos o fato de que o futuro é incerto e que o que acontecerá está além do nosso controle, podemos focar no que realmente importa, viver de maneira virtuosa no presente. A ansiedade, muitas vezes, é alimentada pela nossa obsessão com o futuro e pelo desejo de controlar o incontrolável. O estoico, porém, ao aprender a viver no presente, sem ser dominado pelas incertezas do amanhã, encontra a paz interior que neutraliza a ansiedade. Com isso, vemos como o estoicismo pode ser uma poderosa ferramenta para lidar com a ansiedade. Ao adotar uma abordagem racional e prática, podemos transformar a maneira como lidamos com os desafios da vida, reduzindo a ansiedade e nos permitindo viver com mais serenidade e equilíbrio. E agora, ao olharmos para o próximo passo, podemos refletir sobre como essas práticas nos ajudam a lidar com a busca por uma vida mais rica e significativa. O medo e a ansiedade muitas vezes nos impedem de perseguir nossos sonhos e objetivos, mas ao enfrentá-los com racionalidade, podemos focar no que realmente importa, viver com propósito, alinhados com nossos princípios e em busca de uma verdadeira realização. O fracasso, como caminho para o progresso. O fracasso é uma palavra que, para muitas pessoas, carrega consigo um peso negativo, uma sensação de derrota e arrependimento. Quando falhamos, muitas vezes sentimos que estamos retrocedendo ou que nossa jornada chegou ao fim. No entanto, a filosofia estoica nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre o fracasso. Em vez de vê-lo como algo a ser evitado ou temido, os estoicos encaram o fracasso como uma oportunidade de crescimento, aprendizado e autodescoberta. Para Epicteto e outros filósofos estoicos, o fracasso é um componente essencial da jornada humana, não um obstáculo a ser superado. Ele é de fato uma porta para o progresso. Epicteto, um dos maiores representantes do estoicismo, costumava ensinar que não são os eventos em si que nos afetam, mas a nossa percepção deles. Ou seja, o fracasso não é uma ameaça objetiva à nossa identidade ou ao nosso valor como seres humanos. O fracasso, de acordo com essa visão estoica, é apenas um reflexo de uma tentativa que não obteve o resultado esperado. Ele não deve ser visto como um fim, mas como uma parte necessária do processo de aprendizado. Afinal, a única maneira de crescer é enfrentar desafios, tentar e, se necessário, falhar. O verdadeiro fracasso está em não tentar, em não se arriscar e, o pior de tudo, em desistir do processo de autodescoberta. Para entender essa ideia, precisamos primeiro refletir sobre o que significa realmente fracassar. No contexto estoico, fracasso é simplesmente a ausência de sucesso no momento presente, mas isso não é algo permanente ou fixo. O sucesso é muitas vezes fruto de tentativas, erros e correções ao longo do tempo. Cada erro, cada falha, nos oferece uma lição, uma chance de aprimorar nossas habilidades e de nos tornarmos mais resilientes. Através do fracasso, somos forçados a confrontar nossas limitações e, assim, podemos aprender a superá-las. Um exemplo clássico de como os estoicos abordavam o fracasso é a atitude de Marco Aurélio, o imperador romano que, apesar das enormes dificuldades em governar e das constantes batalhas, nunca via o fracasso como um retrocesso, mas como uma oportunidade para fortalecer sua alma e aprender. Ele acreditava que nada poderia abalar sua paz interior, pois ele aceitava o fracasso como uma parte natural da vida. Marco Aurélio dizia que o verdadeiro valor de uma pessoa não é medido pelo sucesso, mas pela sua capacidade de se manter fiel aos seus princípios e de crescer com as adversidades. Para ele, o fracasso era apenas uma oportunidade para aperfeiçoar seu caráter e reafirmar sua dedicação à virtude. O conceito estoico de fracasso não está ligado a uma perda externa, mas à maneira como lidamos com nossas reações internas. Quando falhamos, a primeira reação é geralmente de frustração, vergonha e decepção. No entanto, os estoicos nos convidam a examinar essas emoções e ver nelas uma oportunidade para cultivar a virtude da paciência e da resiliência. Ao invés de sucumbir à raiva ou ao arrependimento, devemos tentar aprender o que o fracasso pode nos ensinar.
O medo de falhar muitas vezes nos impede de agir e, assim, nos impede de crescer. Para os estoicos, o verdadeiro fracasso é o medo de tentar. Um dos maiores obstáculos para muitas pessoas é o medo do fracasso, que paralisante muitas vezes impede qualquer ação. Este medo é natural, pois a falha é vista, em grande parte da sociedade, como uma vergonha ou uma falha de caráter. Porém, os estoicos acreditam que é justamente esse medo que devemos desafiar e transformar. Epicteto dizia que o que está em nosso poder é a nossa própria atitude em relação ao que acontece conosco, não o que nos acontece. Portanto, o fracasso só é uma derrota se decidirmos ver dessa forma. Se encararmos o fracasso com uma atitude positiva, como uma oportunidade para aprender, ele deixa de ser um obstáculo e se transforma em um trampolim para o progresso. Epicteto também falava sobre a importância de cultivar uma mentalidade que aceite as adversidades. Em suas reflexões, ele sugeria que tudo o que acontece deve ser visto como parte de um plano maior, que, embora muitas vezes não compreendamos, está nos guiando para um fim maior. Isso significa que, se falhamos, isso faz parte do processo da vida, um processo que está nos moldando e nos preparando para algo maior. No fundo, o fracasso nunca é definitivo. Ele é apenas uma oportunidade para ajustar nossa rota, refinar nosso caráter e nos tornar mais capazes. Cada falha nos dá uma chance de recomeçar com mais sabedoria, mais experiência e mais maturidade. Se olharmos para grandes figuras históricas que alcançaram sucesso, como Thomas Edison, Albert Einstein ou até mesmo figuras como o próprio Marco Aurélio, veremos que esses indivíduos passaram por inúmeros fracassos antes de atingirem seus maiores feitos. Edison, por exemplo, tentou milhares de experimentos falhos antes de inventar a lâmpada incandescente. No entanto, ele nunca viu esses fracassos como derrotas, mas como tentativas que o aproximavam do sucesso. Ele dizia: "Eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Essa atitude reflete exatamente o espírito estoico de ver o fracasso não como uma falha definitiva, mas como uma experiência vital de aprendizado. É importante também destacar que o fracasso não significa fraqueza. Ao contrário, ele pode ser o reflexo de uma tentativa corajosa de fazer algo significativo. A coragem de tentar, a disposição para falhar e, acima de tudo, a determinação para aprender com esses erros são os maiores indicadores de uma pessoa forte e resiliente. Por isso, os estoicos nunca viam o fracasso como algo a ser evitado, mas como algo inevitável e, mais importante ainda, como algo essencial para o nosso desenvolvimento como seres humanos. A verdadeira força está em como nos levantamos depois de uma queda, em como aprendemos a reagir a cada falha com uma atitude de aprendizado e reflexão. Ao longo de nossa vida, enfrentamos fracassos e desafios em várias formas, desde situações cotidianas simples até eventos mais dramáticos e inesperados. No entanto, o que realmente importa não é o evento em si, mas como escolhemos reagir a ele. Podemos reagir com desespero, ressentimento e frustração, ou podemos usar o fracasso como uma oportunidade para nos aprimorar, para buscar novos caminhos e novas soluções. O estoicismo nos ensina a não nos apegarmos ao sucesso ou ao fracasso como definidores de nosso valor, mas a focarmos no nosso esforço, na nossa virtude e no nosso caráter. E, finalmente, é importante lembrar que o fracasso não é o fim da história. Ao contrário, ele é um passo fundamental para algo maior, para um novo começo. Cada vez que falhamos, temos a chance de renascer mais fortes e mais sábios, como a fênix que surge das cinzas. O fracasso, quando visto sob a ótica do estoicismo, torna-se uma das principais ferramentas do nosso progresso, uma oportunidade constante de evolução. Esse aprendizado contínuo que surge com o fracasso nos prepara para o próximo passo. Aprender a lidar com os desafios que a vida nos impõe, sempre com a consciência de que, ao final, o maior progresso está em manter a paz interior, independente das circunstâncias externas. Os perigos da prosperidade. A prosperidade, para muitos, é o objetivo final,
o prêmio almejado após anos de esforço e trabalho árduo. Ela é muitas vezes vista como a chave para a felicidade e a realização. No entanto, sob a perspectiva estoica, a prosperidade não é algo que deve ser perseguido de maneira cega ou sem reflexão. Para os filósofos estoicos, especialmente para Epicteto e Marco Aurélio, a verdadeira riqueza não está nas posses ou no status, mas na nossa capacidade de manter a virtude e a paz interior, independentemente das circunstâncias externas. A prosperidade, quando não é observada com discernimento, pode representar uma armadilha perigosa que desvia nossa atenção das coisas mais importantes na vida. A primeira questão que surge ao falarmos sobre os perigos da prosperidade é a tendência humana de associar riqueza e sucesso material à felicidade. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos incentiva a acumular bens, a subir na hierarquia social e a buscar uma vida de conforto. No entanto, Epicteto nos lembra de uma verdade fundamental. A verdadeira riqueza não vem do que possuímos, mas do que somos capazes de controlar dentro de nós mesmos. As riquezas materiais, embora ofereçam conforto e prazer temporário, não podem garantir paz interior, serenidade ou sabedoria. O problema com a prosperidade material é que ela pode facilmente nos fazer perder o foco no que realmente importa. Quando atingimos um certo nível de sucesso, a tentação de nos apegarmos às nossas conquistas pode ser imensa. Nos apegamos ao que temos, ao que somos, e começamos a definir nosso valor com base em fatores externos. Isso pode nos tornar vulneráveis a uma série de perigos emocionais e psicológicos. Quando buscamos aprovação ou validação externa, seja por meio de status, dinheiro ou bens materiais, nossa paz interior fica à mercê de fatores que estão além do nosso controle. Se algo acontece com nossas posses ou status, nossa felicidade e bem-estar são profundamente abalados. A verdadeira liberdade, como ensina o estoicismo, vem de nos desapegarmos dessas influências externas. Em suas meditações, Marco Aurélio frequentemente refletia sobre os perigos da prosperidade e da riqueza, e como essas coisas poderiam corromper o caráter humano. Ele via a riqueza como uma faca de dois gumes. Por um lado, ela pode nos proporcionar uma vida confortável e a capacidade de fazer o bem aos outros. Por outro lado, ela pode nos desviar do caminho da virtude, nos tornando gananciosos, arrogantes e egoístas. Quando uma pessoa se vê rodeada por abundância material, ela corre o risco de perder sua humildade e esquecer os valores essenciais que a tornaram bem-sucedida em primeiro lugar. Marco Aurélio nos lembra que não devemos nos apegar aos bens materiais ou ao status social, pois essas coisas são temporárias e volúveis. A verdadeira riqueza, para ele, era a capacidade de manter um espírito tranquilo e uma mente equilibrada, independentemente das circunstâncias externas. Outro risco associado à prosperidade é o desequilíbrio emocional. Quando alcançamos um grande sucesso financeiro ou profissional, podemos cair na armadilha de acreditar que precisamos manter esse nível de sucesso para sermos felizes. Isso cria uma pressão constante e nos faz ficar em um estado de ansiedade e medo constante de perder o que já conquistamos. Essa ansiedade, de acordo com o estoicismo, é uma das maiores fontes de sofrimento humano. Ao nos concentrarmos demais em manter nossa prosperidade, esquecemos que a felicidade verdadeira não está nas coisas externas, mas na nossa capacidade de aceitar as mudanças da vida e de encontrar serenidade em qualquer situação. O estoicismo nos ensina a cultivar a coragem e a sabedoria para enfrentarmos tanto a adversidade quanto a prosperidade com a mesma atitude, com equilíbrio, desapego e paz interior. Além disso, a prosperidade pode gerar uma falsa sensação de invulnerabilidade. Quando alcançamos um status elevado ou acumulamos riqueza, tendemos a acreditar que estamos imunes às adversidades da vida. A confiança excessiva nas nossas posses ou realizações pode nos tornar negligentes e arrogantes. Epicteto advertia que ninguém está imune às vicissitudes da vida e que tudo o que temos é transitório. Se confiarmos demais em nossos bens materiais e status,
corremos o risco de sermos pegos de surpresa quando a vida nos desafiar de maneiras inesperadas. A verdadeira segurança, segundo os estoicos, não está no acúmulo de riqueza ou poder, mas na nossa capacidade de aceitar e lidar com qualquer situação de forma sábia e resiliente. Outro perigo significativo da prosperidade é a perda da compaixão e da empatia pelos outros. Quando nos tornamos bem-sucedidos e nos afastamos de nossas origens, podemos começar a olhar os outros de cima para baixo, esquecendo-nos de que as mesmas forças que nos levaram ao sucesso poderiam facilmente nos ter levado à queda. A prosperidade pode nos fazer perder a perspectiva, tornando-nos insensíveis às lutas e dificuldades dos outros. O estoicismo, por sua vez, nos ensina a olhar para o mundo com um senso de solidariedade e compaixão, lembrando-nos de que todos estamos sujeitos às mesmas leis naturais e que nossas conquistas não nos tornam superiores aos outros. A verdadeira grandeza, para os estoicos, não está na riqueza, mas na nossa capacidade de servir aos outros e de viver uma vida virtuosa. Além disso, quando alcançamos a prosperidade, muitas vezes nos tornamos mais apegados aos prazeres mundanos, o que pode levar a um ciclo de excesso e vícios. O prazer em si não é algo intrinsecamente negativo, mas os estoicos acreditavam que o prazer excessivo e o apego aos prazeres materiais são fontes de sofrimento. Quando buscamos prazer constante através de bens materiais, luxos e entretenimento, nos tornamos escravizados por essas coisas. Epicteto alertava que devemos ser moderados e evitar a busca insaciável por mais, pois isso nos desvia da verdadeira felicidade que vem da virtude, da sabedoria e do controle sobre nossas paixões. A prosperidade pode nos tornar excessivamente voltados para nós mesmos e para nossos próprios desejos, levando-nos a perder de vista o que realmente importa na vida. Por fim, é importante compreender que a prosperidade não é, por si só, um mal. Ela pode ser usada para o bem, para criar uma vida mais confortável e para ajudar os outros. No entanto, os estoicos nos lembram que devemos sempre manter o equilíbrio e a moderação. A verdadeira riqueza está na nossa capacidade de viver de acordo com a virtude, com sabedoria e com um coração generoso. Devemos estar cientes de que as riquezas materiais e o sucesso são passageiros e que, no final, o que realmente importa é a paz interior e a qualidade da nossa jornada. Assim, o estoicismo nos ensina a não deixar que a prosperidade nos cegue para o que é realmente importante, a não nos apegarmos ao que é efêmero e a viver uma vida que seja guiada pelos princípios da virtude, da sabedoria e da compaixão. A verdadeira prosperidade está em manter a serenidade, independentemente das circunstâncias externas, e em lembrar que, no final, são os valores internos que definem a nossa verdadeira riqueza. Ao mantermos essa perspectiva, podemos alcançar o verdadeiro sucesso, que é viver de maneira justa, plena e significativa. A importância de ter múltiplos sonhos. Em nossa jornada pela vida, muitas vezes somos ensinados a ter um único objetivo, um sonho único que guiará nossas ações e esforços. A ideia de um sonho único é romantizada em muitas culturas e histórias de sucesso, onde uma pessoa é focada, determinada e dedicada a um único propósito, seja na carreira, nos relacionamentos ou na busca por um ideal. No entanto, o pensamento estoico nos leva a uma compreensão mais ampla e profunda da vida. Ter múltiplos sonhos não só é uma estratégia inteligente, mas uma prática que nos permite viver com mais liberdade, equilíbrio e sabedoria. Para os estoicos, a flexibilidade mental e a capacidade de diversificar nossos objetivos são virtudes que nos ajudam a lidar com as incertezas e os altos e baixos da vida. A visão estoica sobre a vida é pragmática e realista. Epicteto, por exemplo, falava frequentemente sobre a natureza imprevisível da vida e sobre a importância de não nos apegar rigidamente a um único caminho. Quando nos fixamos exclusivamente em um único objetivo ou sonho, colocamos toda a nossa felicidade e paz interior nas mãos de algo que está além do nosso controle. Isso cria uma situação arriscada, pois as circunstâncias da vida podem mudar repentinamente,
levando-nos a sentir frustração e desesperança quando não conseguimos alcançar aquilo a que nos dedicamos. Ter múltiplos sonhos nos permite cultivar uma mentalidade resiliente, pois não colocamos todo o nosso valor em um único ponto de falha ou sucesso. Quando falamos em múltiplos sonhos, não estamos sugerindo a busca desenfreada por diversos objetivos sem propósito ou reflexão. A prática estoica nos ensina a escolher nossos sonhos e objetivos com sabedoria, de modo que eles estejam alinhados com nossos valores e princípios. Em vez de termos um único sonho e depositarmos toda a nossa energia nele, podemos ter vários sonhos que nos permitam explorar diferentes aspectos de nossa vida e crescimento. Isso pode incluir metas relacionadas à carreira, à saúde, aos relacionamentos e até ao crescimento pessoal e espiritual. Cada um desses sonhos pode nos ensinar algo diferente, ampliar nossa perspectiva e nos dar mais chances de encontrar a realização verdadeira. A diversificação de sonhos é, na verdade, uma forma de cultivar uma mente mais flexível. Quando estamos tão focados em uma única meta, ficamos vulneráveis a perder o equilíbrio quando as coisas não saem como planejado. Ter múltiplos sonhos nos permite olhar para a vida de forma mais ampla e dinâmica, oferecendo mais oportunidades para crescimento e aprendizado. Por exemplo, se um sonho relacionado ao trabalho não se realiza como esperávamos, podemos direcionar nossa energia para outros sonhos, como desenvolver um hobby, melhorar nossos relacionamentos ou até mesmo buscar uma nova paixão ou propósito. Em vez de sermos consumidos pela frustração ou pelo desespero, somos capazes de mudar de direção e reavaliar nossas prioridades com serenidade. Epicteto nos ensinava que a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da forma como escolhemos reagir a essas circunstâncias. Ter múltiplos sonhos é uma maneira de fortalecer essa ideia, pois nos dá mais possibilidades de encontrar satisfação e realização em diferentes áreas da vida. Se nos concentrarmos em uma única área, nossa felicidade fica presa a uma única situação ou resultado. Se, por outro lado, tivermos vários sonhos em diferentes áreas, podemos nos adaptar e aprender com a diversidade de experiências e objetivos. Isso também nos permite ver o fracasso de forma diferente. Em vez de vermos o fracasso em um sonho como uma derrota, podemos olhar para ele como uma oportunidade de aprender e crescer em outras áreas. O fracasso em um caminho não é o fim, mas apenas uma parte da jornada. Além disso, a diversificação de sonhos nos ajuda a manter a motivação e o foco. Quando estamos apenas esperando alcançar um único objetivo, o caminho pode se tornar monótono, estressante e até desmotivador, especialmente se os resultados demorarem a chegar. Mas ao ter múltiplos sonhos, conseguimos manter uma atitude mais otimista e equilibrada, pois sempre há algo em que trabalhar, aprender e melhorar. Isso cria uma abordagem mais saudável da vida, onde o processo é tão valioso quanto o objetivo final. Ter múltiplos sonhos nos ajuda a lembrar que o valor está no caminho e no aprendizado diário, não apenas na linha de chegada. O conceito de múltiplos sonhos também está profundamente relacionado à nossa capacidade de adaptar-nos ao presente e ao futuro. Na filosofia estoica, uma das maiores virtudes é a aceitação da mudança e a adaptação às circunstâncias da vida. A vida nunca segue um caminho linear e, portanto, os estoicos nos incentivam a sermos resilientes diante das adversidades. Ao ter múltiplos sonhos, podemos reagir de maneira mais adaptativa às mudanças que ocorrem em nosso ambiente. Se, por exemplo, um de nossos sonhos não for possível devido a uma mudança nas circunstâncias, podemos recalibrar nossas expectativas e avançar com um novo foco, sem perder nossa paz interior. Isso nos dá mais segurança e liberdade para explorar novas oportunidades, sem nos sentirmos presos a uma única visão da vida. Também devemos considerar que a busca por diferentes sonhos pode enriquecer nossas experiências e conexões com os outros. Cada sonho tem o potencial de nos ensinar algo novo e nos conectar com diferentes pessoas e comunidades. Ao diversificar nossas aspirações, somos mais propensos a encontrar pessoas que compartilham interesses e valores semelhantes, o que pode criar um círculo social mais amplo e enriquecedor.
Esses vínculos, por sua vez, podem nos fornecer apoio emocional, inspiração e até mesmo novas oportunidades. Ter múltiplos sonhos nos ajuda a expandir nossa rede de apoio e nos coloca em contato com uma variedade de perspectivas que podem ser fundamentais para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Outro ponto importante é que a multiplicidade de sonhos nos impede de nos tornarmos excessivamente obcecados por um único objetivo, o que pode levar ao burnout e à frustração. Se nosso único sonho for alcançar um determinado status social ou profissional, por exemplo, podemos acabar negligenciando outras áreas de nossa vida, como a saúde, os relacionamentos ou o bem-estar emocional. Ter múltiplos sonhos nos ajuda a manter o equilíbrio e a evitar que nos tornemos escravos de uma única ambição. Isso é especialmente relevante em tempos de estresse ou incerteza, quando a diversificação de nossos objetivos pode ser a chave para nos manter motivados e centrados. Ao contrário do que muitas vezes é sugerido pela sociedade, ter múltiplos sonhos não significa ser disperso ou sem foco, mas sim uma maneira inteligente de equilibrar nossas expectativas, manter a motivação e aprender com diferentes experiências de vida. O estoicismo nos ensina que a vida é cheia de incertezas e mudanças. Portanto, nossa capacidade de prosperar depende de como lidamos com essas mudanças. Ter múltiplos sonhos é uma maneira eficaz de abraçar a imprevisibilidade da vida e de seguir em frente com serenidade e sabedoria. Conclusão: ao adotar a prática de cultivar múltiplos sonhos, nos tornamos mais resilientes, equilibrados e abertos às possibilidades da vida. Essa abordagem nos permite aprender a lidar com o fracasso de forma mais sábia, manter a motivação e a paz interior e, mais importante, viver de acordo com os princípios estoicos de aceitação, equilíbrio e sabedoria. A verdadeira liberdade e felicidade não estão em perseguir um único objetivo com obsessão, mas em expandir nossa visão da vida, abraçando as diferentes oportunidades que surgem em nosso caminho. Ao fazer isso, podemos viver uma vida mais rica, mais completa e, acima de tudo, mais alinhada com os valores da virtude e da sabedoria. Agora, ao refletirmos sobre a importância de ter múltiplos sonhos e de equilibrar nossas ambições, é impossível não pensar nas limitações que a ansiedade pode trazer, especialmente quando nossos sonhos e metas estão em constante fluxo. Reflexão sobre a finitude da vida. A vida, em sua essência, é fugaz. Vivemos cada dia como se tivéssemos toda a eternidade pela frente, mas a realidade é que, em algum momento, o fio da nossa existência será interrompido. O pensamento sobre a finitude da vida é muitas vezes desconfortável e nos faz questionar o propósito de nossas ações e escolhas. Contudo, no estoicismo, essa reflexão não é algo que deva nos amedrontar ou nos paralisar. Pelo contrário, ela é um convite a viver de forma mais intensa, mais sábia e mais alinhada com os princípios que realmente importam. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, nos ensina que a consciência da finitude da vida pode ser um poderoso motor para vivermos de maneira mais plena e significativa. A finitude da vida é um tema profundo e, por vezes, doloroso, mas é também um dos maiores ensinamentos que podemos obter. Para os estoicos, a morte não deve ser vista como algo a ser temido, mas como uma parte natural da existência humana. Aceitar a morte é, em última instância, aceitar a vida, com todas as suas alegrias, sofrimentos e aprendizados. Saber que a nossa jornada tem um fim nos leva a uma perspectiva mais clara sobre o que realmente importa, ajudando-nos a focar no que é essencial e a desapegar do supérfluo. O ensinamento de Epicteto nos convida a refletir constantemente sobre nossa mortalidade. Ele sugeria que a morte nunca deve ser ignorada, mas que, em vez de temê-la, devemos aceitá-la como uma parte inevitável e natural do ciclo da vida. Esse entendimento nos dá uma oportunidade única: viver cada momento com maior intensidade e propósito. Ao invés de adiarmos sonhos ou procrastinarmos ações importantes, o estoicismo nos ensina que devemos agir enquanto temos tempo, pois o amanhã não é garantido. Cada dia é uma oportunidade preciosa,
e reconhecer a finitude da vida nos chama à ação, à apreciação e ao foco no que realmente importa. A reflexão sobre a morte também nos ensina a viver com mais autenticidade. Quando sabemos que o tempo é limitado, nossas escolhas e ações se tornam mais significativas. Muitas vezes gastamos nosso tempo buscando a aprovação dos outros ou nos prendendo a preocupações fúteis. Mas quando tomamos consciência da finitude da vida, somos forçados a reavaliar nossas prioridades e buscar aquilo que é verdadeiramente importante para nossa felicidade e realização. Devemos nos perguntar: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu estaria satisfeito com o que fiz até agora? Com as pessoas com quem passei o tempo? Com os sonhos que estou perseguindo? Essas perguntas, embora desconfortáveis, têm o poder de nos direcionar para uma vida mais alinhada com nossos valores mais profundos. No entanto, a morte não é o único foco dessa reflexão. A verdadeira sabedoria está em entender que a consciência da finitude nos liberta. Ao aceitar que não temos controle sobre o tempo, começamos a soltar o peso das preocupações que nos tiram do presente. Como os estoicos ensinam, o único momento em que realmente temos controle é o agora, o presente. O futuro é incerto e o passado é imutável, mas o presente é onde podemos realmente fazer a diferença, tomar decisões e escolher como queremos viver. A finitude da vida nos torna mais conscientes de nossas ações e nos lembra de que o tempo é um recurso que não deve ser desperdiçado. A consciência da morte também pode aprofundar nossa capacidade de compaixão e empatia. Quando entendemos que todos os seres humanos compartilham essa experiência comum, podemos ser mais gentis uns com os outros, reconhecendo que todos estamos em um caminho temporário. Essa compreensão nos ajuda a cultivar a paciência e a compreensão diante dos desafios dos outros, sabendo que, em última instância, somos todos transitórios. Ao viver com essa perspectiva, podemos nos tornar mais presentes nas relações e mais comprometidos com o bem-estar daqueles ao nosso redor. No entanto, a morte também nos ensina sobre a importância de viver com coragem e autenticidade. Muitas pessoas passam suas vidas tentando evitar a dor, o desconforto e a incerteza, mas isso apenas as impede de viver plenamente. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está na aceitação do que é inevitável, como a morte, e no enfrentamento dos desafios com coragem. Ao aceitarmos a finitude da vida, nos tornamos mais aptos a viver com a liberdade de buscar nossas paixões, realizar nossos sonhos e fazer a diferença no mundo, sem temer os obstáculos ou as dificuldades que surgem. Além disso, o pensamento sobre a morte nos ajuda a cultivar a gratidão. Quando somos constantemente lembrados da impermanência da vida, aprendemos a valorizar mais o que temos. As coisas que tomamos como garantidas, como a saúde, os relacionamentos e as pequenas alegrias diárias, tornam-se fontes de gratidão. A cada dia, somos chamados a agradecer pelo presente que é a vida, e essa gratidão nos fortalece e nos ajuda a manter uma visão positiva, mesmo diante das dificuldades. Em última análise, refletir sobre a finitude da vida nos leva a uma maior sabedoria e clareza de propósito. O estoicismo nos ensina que não devemos temer a morte, mas usá-la como um guia para viver mais plenamente. Ao nos conscientizarmos de que o tempo é limitado, somos encorajados a agir com mais propósito, a cuidar do que é essencial e a abandonar as distrações que nos afastam do nosso verdadeiro eu. A morte, longe de ser uma ameaça, é uma oportunidade para viver de maneira mais verdadeira, mais focada e mais rica. Esse ensinamento sobre a finitude da vida também nos leva a um entendimento mais profundo sobre o valor da paz interior. Quando percebemos que, no fim das contas, todas as coisas externas, o status, as posses, as preocupações cotidianas, são transitórias, passamos a valorizar mais a serenidade interna. O que importa não é o que conseguimos conquistar externamente, mas a qualidade da nossa mente e do nosso espírito. Ao cultivarmos a paz interior, podemos enfrentar qualquer adversidade, sabendo que a verdadeira riqueza vem de dentro.
Em uma era em que as pessoas muitas vezes buscam a felicidade nas coisas materiais ou nas realizações externas, o estoicismo nos oferece uma perspectiva profundamente libertadora. Ao refletirmos sobre a finitude da vida, somos chamados a desapegar de nossas expectativas e medos e a viver com mais coragem, autenticidade e gratidão. Essa compreensão da mortalidade nos ajuda a alinhar nossos objetivos com o que realmente importa, permitindo-nos viver com mais sabedoria e paz. À medida que reconhecemos a finitude da vida, é impossível não refletir também sobre o papel do fracasso em nossa trajetória. Afinal, a morte não é a única adversidade que enfrentamos. A vida é cheia de momentos de fracasso, desafios e obstáculos. Como podemos aprender a lidar com essas situações de forma estoica e transformá-las em oportunidades de crescimento? Essa reflexão nos leva diretamente ao próximo tópico: o fracasso como caminho para o progresso. Princípios estoicos como guias para a vida. O estoicismo, uma filosofia que surgiu na Grécia Antiga, tem sido uma fonte constante de sabedoria e orientação para aqueles que buscam viver uma vida de paz interior, autodisciplina e sabedoria. Seus princípios, tão relevantes na época de Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, continuam a ser aplicáveis em nossos dias, oferecendo um roteiro claro para lidar com as adversidades da vida e viver de acordo com valores profundos e duradouros. Os princípios estoicos podem ser vistos como um conjunto de diretrizes para a vida que não só nos ajudam a navegar pelas dificuldades do cotidiano, mas também a cultivar a virtude, que é o verdadeiro objetivo do estoicismo. Ao adotar esses princípios, podemos alcançar uma vida mais equilibrada, livre de excessos e excessivos apegos às coisas externas, e mais voltada para o autoconhecimento e o autodomínio. Para os estoicos, a verdadeira liberdade está na capacidade de controlar nossas reações internas frente ao que nos acontece e não em controlar o mundo exterior. Um dos principais conceitos do estoicismo é a ideia de que não devemos ser escravizados pelas emoções e desejos externos, mas sim desenvolver uma forte autodisciplina para que possamos viver com serenidade, independentemente das circunstâncias. A principal lição do estoicismo é que não controlamos o que nos acontece, mas podemos controlar como reagimos a isso. Isso nos leva ao primeiro e mais fundamental princípio estoico, a dicotomia de controle. A dicotomia de controle é um princípio que nos ensina a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar em nossas vidas. Muitas vezes, nos angustiamos com coisas que estão além do nosso alcance, como as ações dos outros, os eventos que acontecem no mundo ou até mesmo o próprio destino. No entanto, o estoicismo nos lembra que devemos focar apenas no que está ao nosso alcance, ou seja, nossas próprias atitudes, pensamentos e ações. O que não podemos controlar deve ser aceito com serenidade, enquanto podemos moldar nosso comportamento diante das situações. Quando enfrentamos desafios ou situações difíceis, o primeiro passo para aplicar esse princípio é perceber se temos controle sobre a situação. Se tivermos, então devemos agir com diligência e clareza, buscando soluções. Se não tivermos controle, devemos simplesmente aceitar a situação como ela é e seguir em frente com dignidade. Esse princípio nos ensina a libertar a mente das preocupações desnecessárias, permitindo-nos agir com mais clareza e calma. Outro princípio fundamental do estoicismo é a prática da virtude como o bem supremo. Para os estoicos, a verdadeira felicidade não vem das posses materiais ou das circunstâncias externas, mas da virtude, que se refere a viver de acordo com a razão, a justiça, a coragem e a moderação. A virtude é o objetivo final da vida, e tudo o mais deve ser medido e avaliado à luz dessa virtude. No estoicismo, o bem moral é considerado a única verdadeira fonte de felicidade e realização. Em uma sociedade onde o sucesso é frequentemente medido por padrões materiais, o estoicismo nos ensina que o verdadeiro valor está em cultivar nosso caráter e moralidade. Ao buscar a virtude, não buscamos apenas ser bons para os outros ou para nós mesmos, mas também
para o bem maior da humanidade. A virtude está enraizada na razão, e para viver virtuosamente, devemos cultivar a razão em todas as nossas ações. O autodomínio é outro princípio central do estoicismo. Para os estoicos, viver bem significa ter controle sobre nossas paixões e desejos. Isso não significa reprimir as emoções de maneira destrutiva, mas sim praticar a moderação e o controle sobre nossos impulsos. Quando agimos de maneira impulsiva ou sem reflexão, estamos permitindo que as emoções nos dominem, o que pode nos levar a tomar decisões precipitadas e erradas. Por outro lado, quando exercemos o autodomínio, somos capazes de agir com mais clareza, reflexão e justiça, respeitando nossas próprias escolhas e os direitos dos outros. Este princípio de autodomínio também está relacionado com a prudência, que no estoicismo se refere à habilidade de tomar decisões sábias e racionais. A prudência nos ensina a agir de maneira cautelosa, pensando nas consequências das nossas ações antes de realizá-las. Uma vida guiada pela prudência evita os excessos e busca sempre o equilíbrio e a harmonia. A sabedoria, em essência, é saber agir de acordo com o que é certo, e isso exige uma mente calma e bem treinada. O desapego é outro princípio importante do estoicismo. Para os estoicos, não devemos nos apegar às coisas externas, como riquezas, status ou fama, pois essas coisas são efêmeras e fora do nosso controle. O desapego não significa ignorar ou desprezar as coisas materiais, mas sim compreender que nossa verdadeira felicidade não depende delas. O desapego nos ajuda a viver com mais liberdade, pois nos libertamos das correntes do desejo incessante por bens materiais e do medo de perder o que já temos. Ao cultivar o desapego, podemos viver com mais serenidade, aceitando as vicissitudes da vida sem ser excessivamente afetados por elas. A aceitação do destino é outro princípio que permeia toda a filosofia estoica. No estoicismo, não acreditamos que temos controle sobre o que nos acontece, mas podemos escolher como reagimos a essas situações. A aceitação do destino significa aceitar os eventos como parte do fluxo natural da vida, sem resistir ou lutar contra eles. Isso não significa passividade, mas sim a aceitação da realidade como ela é, com sabedoria e equilíbrio. Quando aceitamos o que não podemos mudar, podemos focar nossas energias no que está ao nosso alcance e, assim, vivemos com mais paz e menos sofrimento. Por fim, o propósito de vida é um princípio essencial do estoicismo. Cada ser humano, segundo os estoicos, tem um propósito a cumprir, e esse propósito está ligado à busca pela virtude e pela sabedoria. Vivemos para agir de maneira justa, honesta e com coragem diante das dificuldades da vida. O estoicismo nos ensina a viver de maneira fiel aos nossos princípios, a ser autênticos e a buscar sempre o bem maior, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Esse propósito nos dá sentido e direção e nos ajuda a perseverar mesmo nos momentos mais difíceis. Em suma, os princípios estoicos oferecem um guia valioso para viver com sabedoria, serenidade e propósito. Ao seguir essas diretrizes, podemos enfrentar as adversidades com coragem, tomar decisões sábias e viver com mais paz interior. Cada um de nós pode aplicar esses princípios em sua vida diária, cultivando a virtude, o autodomínio e o desapego. Ao fazer isso, tornamo-nos mais fortes, mais sábios e mais capazes de enfrentar as incertezas da vida com confiança e equilíbrio. Como Epicteto nos ensina, a verdadeira liberdade está em como reagimos ao mundo, não no que o mundo nos oferece. A verdadeira riqueza está na satisfação. O conceito de riqueza em nossa sociedade contemporânea é frequentemente associado a bens materiais, à posse de propriedades, ao status social e ao acúmulo de dinheiro. Somos constantemente bombardeados com a ideia de que o sucesso e a felicidade estão diretamente ligados à quantidade de coisas que conseguimos adquirir ao longo de nossas vidas. No entanto, o estoicismo nos oferece uma visão radicalmente diferente da riqueza.
De acordo com os filósofos estoicos, a verdadeira riqueza não reside nas coisas externas, mas na satisfação interior, a capacidade de encontrar contentamento e paz de espírito com aquilo que já possuímos e com o que somos. Epicteto, um dos principais filósofos estoicos, dizia que a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Para ele, a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas na capacidade de ser satisfeito com o que já tem. Quando focamos no que não temos, somos conduzidos pela insatisfação, pela ansiedade e pelo desejo constante. Mas quando mudamos nossa perspectiva e começamos a valorizar o que já está presente em nossas vidas, experimentamos uma profunda sensação de riqueza que é independente do mundo externo. A satisfação é um estado mental que não depende de fatores externos. Ela nasce da aceitação do momento presente e da capacidade de apreciar as coisas simples da vida. É um conceito central na filosofia estoica, que nos ensina a cultivar uma mentalidade de gratidão e contentamento. Ao invés de perseguir incessantemente novas aquisições ou status, os estoicos sugerem que devemos buscar a verdadeira riqueza dentro de nós mesmos, reconhecendo que a verdadeira felicidade não vem do acúmulo de coisas, mas da paz interior que surge quando paramos de desejar mais do que realmente precisamos. A desconstrução do desejo insaciável. O desejo no estoicismo é visto como uma das maiores fontes de sofrimento. Quando buscamos constantemente por mais dinheiro, mais status, mais poder, mais coisas, nos tornamos prisioneiros do nosso próprio desejo. O desejo nunca é plenamente satisfeito, pois sempre há algo mais a ser conquistado. Esse ciclo interminável de insatisfação pode nos deixar exaustos e infelizes, pois a verdadeira felicidade não reside no que conquistamos, mas no que aprendemos a valorizar. A verdadeira riqueza está na habilidade de libertar-se do desejo incessante por mais. Quando paramos de correr atrás de coisas externas e começamos a focar em nossa paz interior, descobrimos uma satisfação que não depende do que possuímos, mas de como nos relacionamos com o que já temos. Esse é o coração do ensinamento estoico. A riqueza verdadeira não se mede pelo que temos, mas pela nossa capacidade de encontrar contentamento no que é suficiente. A felicidade na aceitação do que é. Em sua obra Meditações, Marco Aurélio, imperador romano e estoico, nos lembra que não há riqueza maior do que a paz de espírito. Para ele, a felicidade estava em aceitar as situações da vida como elas são e em estar em harmonia com a natureza. Ele ensina que devemos olhar para o mundo ao nosso redor e ver que tudo o que acontece está de acordo com a ordem natural e que devemos aprender a aceitar o presente sem resistir a ele. Essa aceitação não significa passividade ou conformismo. Ao contrário, significa reconhecer que muitas coisas estão além do nosso controle e que nossa verdadeira liberdade e riqueza vem de nossa capacidade de escolher como reagimos a elas. Isso é, de certa forma, um caminho para a liberdade interior, onde deixamos de ser controlados pelo que não podemos mudar e começamos a encontrar satisfação nas coisas simples da vida. Por exemplo, imagine que você está enfrentando uma situação difícil, como perder um emprego ou passar por um problema financeiro. Em vez de se desesperar ou se preocupar excessivamente com o que perdeu, o estoicismo nos ensina a olhar para a situação com uma mente calma e racional, refletindo sobre o que podemos aprender com ela e como podemos usar essa experiência para crescer e melhorar. Ao invés de buscar a solução externa imediata, encontramos paz na aceitação e na habilidade de lidar com a situação com dignidade e serenidade. O paradoxo da satisfação. O paradoxo da verdadeira riqueza é que quando paramos de buscar mais para ser felizes, somos naturalmente mais felizes. A satisfação não é algo que podemos comprar ou alcançar por meio da acumulação de coisas externas. Ela vem da nossa capacidade de viver em harmonia com o que temos e de estar em paz com quem somos. Quando buscamos a felicidade dentro de nós mesmos, encontramos que ela não está no que possuímos,
mas na forma como vivemos. Este é um conceito profundamente libertador. Em vez de nos vermos como seres constantemente em busca de mais, somos convidados a ver que já possuímos o suficiente para ser felizes. Essa mudança de perspectiva é o que nos permite experimentar uma riqueza interior que nada pode tirar. Ao invés de ver a vida como uma busca interminável por mais, a vemos como uma jornada de aceitação, gratidão e sabedoria. Ao seguir essa filosofia, podemos nos libertar das pressões externas que nos dizem que precisamos de mais, mais, mais. Não precisamos mais ser escravos dos nossos desejos. Em vez disso, podemos buscar contentamento na simplicidade. Podemos ser ricos em paz de espírito, em gratidão, em sabedoria e em amor pelas coisas simples da vida. O impacto do contentamento na nossa vida. Quando cultivamos a satisfação, nossas vidas se tornam mais simples, mas também mais profundas. Em vez de correr atrás de objetivos materiais e externos, aprendemos a encontrar alegria nas pequenas coisas. Um momento de tranquilidade, uma conversa com um amigo, o calor de um abraço ou simplesmente o prazer de um café quente pela manhã. Cada um desses momentos é uma fonte de verdadeira riqueza e, ao focarmos neles, nossa vida se enche de significado e contentamento. Além disso, a verdadeira riqueza que vem da satisfação também tem um efeito transformador em nossos relacionamentos. Quando estamos contentes com o que temos, somos capazes de compartilhar generosamente com os outros, sem medo de perder o que temos. Isso cria uma cultura de abundância, onde somos mais propensos a ajudar, a apoiar e a amar os outros sem esperar nada em troca. Em vez de nos sentirmos ameaçados pela perda de coisas materiais, aprendemos a valorizar o que realmente importa: as relações humanas e a paz interior. O conceito de riqueza nas palavras de Epicteto. Epicteto, o filósofo estoico, enfatizava que a verdadeira riqueza é a capacidade de viver com tranquilidade, independente das circunstâncias externas. Ele ensinava que nossas posses mais valiosas são nossa própria mente e nossa virtude. Ao cultivar a sabedoria, a virtude e a paz interior, não importa o que aconteça ao nosso redor. Nós já somos ricos. O estoicismo, portanto, nos convida a examinar nossas vidas e a questionar nossa definição de riqueza. Se associamos riqueza apenas ao acúmulo de bens materiais, estaremos perdendo a verdadeira fonte de felicidade que está dentro de nós. Em última análise, a verdadeira riqueza é encontrada na capacidade de ser satisfeito com o que já temos, de viver de maneira simples e honesta e de buscar sempre a virtude e a sabedoria. Ao adotar essa mentalidade, somos capazes de viver uma vida de liberdade verdadeira, onde nossa felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da nossa própria maneira de ser. Assim podemos nos perguntar: estamos realmente ricos? Ou estamos simplesmente esperando por algo que não sabemos se virá, ao invés de reconhecer que, ao olharmos para dentro de nós mesmos, já possuímos a verdadeira riqueza? A busca por uma vida significativa. A vida humana, com sua complexidade e incertezas, oferece inúmeras oportunidades para que busquemos algo que a torne verdadeiramente significativa. No entanto, essa busca não se dá em direção ao acúmulo de bens materiais, como muitas vezes nos é ensinado pela sociedade. Ao contrário, segundo os princípios estoicos, a verdadeira significância da vida não reside nas realizações externas, mas em um propósito profundo e genuíno, que transcende a simples satisfação momentânea. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, nos ensinou que não devemos viver conforme os desejos e padrões impostos pelo mundo, mas de acordo com o nosso próprio entendimento sobre o que é importante. A vida significativa para o estoicismo é aquela vivida com propósito, dignidade e reflexão constante. Os estoicos acreditam que, ao buscar um caminho baseado em virtude e autoconhecimento, podemos alcançar uma vida que, de fato, vale a pena ser vivida. Uma vida que é inteiramente nossa, sem ser influenciada pela busca frenética por aprovação ou posses externas. Essa jornada para a construção de uma vida significativa envolve um compromisso constante com a autenticidade e a virtude.
Significa viver de acordo com princípios que vão além da aparência ou do prazer imediato, abraçando valores como sabedoria, coragem, justiça e temperança. Quando nos conectamos a esses valores fundamentais, conseguimos cultivar uma vida que é, por sua própria natureza, mais rica e gratificante. Ao olharmos para as grandes questões que permeiam nossas vidas, como a busca por felicidade, o enfrentamento das adversidades e a busca por harmonia interior, o estoicismo nos convida a refletir sobre o que realmente importa. No fundo, a vida significativa é aquela que está alinhada com a nossa verdadeira natureza e propósito, e não com as expectativas externas que muitas vezes nos aprisionam. Dessa maneira, uma vida significativa não depende das circunstâncias externas, como riqueza ou status, mas da nossa capacidade interna de viver com integridade e sabedoria. Para o estoico, a felicidade não é uma busca egoísta por prazer ou conquistas materiais, mas uma consequência de se viver de acordo com princípios e ações que geram um impacto positivo, tanto em nossa própria vida quanto nas vidas das pessoas ao nosso redor. A busca por uma vida significativa, portanto, nos ensina a viver de maneira consciente e intencional, e não reativa. Quando nos concentramos no que realmente é importante, podemos perceber que a verdadeira fonte de satisfação não está no que conseguimos conquistar, mas no como vivemos cada momento. Este conceito nos leva a questionar nossos objetivos, a refletir sobre o legado que desejamos deixar e a adotar uma postura mais calma, controlada e orientada para o bem-estar coletivo. Em essência, a vida significativa é construída quando vivemos de acordo com nossa verdadeira essência e em harmonia com os princípios estoicos. Esta busca nos permite cultivar uma paz interior duradoura, que não depende do reconhecimento externo, mas da nossa capacidade de agir de forma justa, virtuosa e focada no que realmente importa. Ao nos afastarmos da busca incessante por coisas materiais e passamos a focar no que é verdadeiramente importante, descobrimos que a felicidade está, na verdade, ao alcance de nossas mãos, nas escolhas que fazemos e na maneira como vivemos nossas vidas. Agora, ao refletirmos sobre a importância de se ter uma vida significativa, a conclusão que podemos tirar é clara. A verdadeira riqueza da vida não se mede pela quantidade de bens ou realizações materiais, mas pela profundidade com que a vivemos. O próximo passo dessa reflexão sobre a vida significativa leva a uma compreensão ainda mais profunda. A verdadeira felicidade e o verdadeiro sucesso não podem ser medidos pelo acúmulo de bens ou status social, mas sim pela nossa capacidade de encontrar paz na vida simples, pautada por princípios sólidos. E essa busca pela virtude e autêntico propósito nos leva a um entendimento mais profundo sobre a natureza do nosso ser e o que realmente nos motiva a agir. A humildade como chave do conhecimento. A humildade é frequentemente vista como uma virtude essencial para o desenvolvimento pessoal e intelectual. E, no contexto do estoicismo, ela assume um papel ainda mais profundo. Em sua essência, a humildade é a capacidade de reconhecer as próprias limitações e a disposição de aprender com o mundo ao nosso redor. Para os estoicos, a verdadeira sabedoria não vem de um acúmulo de informações ou de conquistas externas, mas da habilidade de entender que somos seres imperfeitos e, por isso, sempre podemos aprender e evoluir. Epicteto, um dos filósofos mais influentes do estoicismo, acreditava que a humildade era a base de toda sabedoria genuína. Ele ensinava que o primeiro passo para alcançar a verdadeira compreensão sobre a vida e o mundo ao nosso redor é admitir que não sabemos tudo e que sempre há algo novo a ser aprendido. Para ele, o orgulho intelectual, aquela crença de que já sabemos o suficiente ou que temos todas as respostas, é um obstáculo sério para o crescimento, pois nos impede de abrir a mente e de nos expormos ao que é verdadeiramente valioso. A humildade, nesse sentido, não é apenas a ausência de arrogância, mas uma postura ativa de aprendizado. Quando adotamos essa virtude, somos mais receptivos às ideias novas, às dúvidas e aos desafios que surgem em nossa jornada.
O estoico não vê a ignorância como algo vergonhoso, mas como uma oportunidade de aprimoramento constante. Afinal, nossa ignorância não é um defeito, mas uma porta aberta para o conhecimento. O reconhecimento da nossa limitação de conhecimento é, de fato, a chave que nos leva a um crescimento genuíno. Ao praticarmos a humildade, não apenas nos tornamos mais aptos a aprender, mas também mais aptos a apreciar o conhecimento dos outros. A sabedoria, como defendido pelos estoicos, é uma construção coletiva. Quando aceitamos que não sabemos tudo, passamos a ver o aprendizado como uma troca, um processo contínuo no qual a contribuição dos outros é tão valiosa quanto a nossa própria. Por isso, a humildade é a chave para o verdadeiro progresso intelectual. Em vez de buscar apenas a validação externa ou o reconhecimento pelas nossas ideias, o estoico procura entender a verdade com o coração e a mente abertos. Isso requer a capacidade de questionar nossas crenças, de considerar as perspectivas alheias e de admitir que estamos sempre em um caminho de evolução. Quando agimos com humildade, somos também mais capazes de reconhecer nossos próprios erros e de aprender com eles. Em vez de reagir defensivamente às críticas ou aos fracassos, vemos essas experiências como oportunidades de crescimento. A humildade nos ensina a ver os erros como uma parte natural do processo de aprendizado, e não como um reflexo da nossa falha ou limitação como pessoa. Quando adotamos essa mentalidade, podemos seguir em frente com mais sabedoria, aprimorando-nos a cada dia. Além disso, a humildade nos ensina a reconhecer que o mundo está em constante mudança e que nossas certezas podem ser desafiadas a qualquer momento. Ao permanecermos humildes, evitamos o risco de nos apegar cegamente a ideias ou sistemas de crenças que não são mais úteis ou verdadeiros. Em vez de construir uma identidade rígida em torno do que sabemos, nos tornamos mais adaptáveis e capazes de crescer continuamente à medida que novas informações e experiências se apresentam. A humildade, então, é uma prática que nos liberta do ego. Ela nos permite ver o mundo de uma maneira mais ampla, sem as limitações do orgulho ou da vaidade intelectual. Reconhecer nossas limitações e agir com respeito pelas contribuições dos outros é o caminho para uma vida mais rica, mais plena e, acima de tudo, mais sábia. Este é o verdadeiro poder da humildade. Ela não apenas abre as portas para o aprendizado, mas também nos permite viver de forma mais autêntica e com mais harmonia com o mundo ao nosso redor. Ao integrar a humildade em nossa vida cotidiana, cultivamos uma mente aberta, dispostas a aprender, a se adaptar e a crescer. Esse processo contínuo de aprendizado nos leva a uma vida mais significativa e equilibrada, pois, em vez de buscar validação externa ou aprovação social, buscamos constantemente a verdade e o entendimento. Isso nos permite não apenas enriquecer nosso próprio saber, mas também contribuir com uma visão mais ampla e profunda sobre o mundo e sobre nós mesmos. Por fim, a humildade não é apenas uma virtude a ser cultivada, mas também uma estratégia inteligente para o crescimento. Ao admitir que não sabemos tudo, criamos um espaço para o desenvolvimento contínuo. Isso nos torna mais resilientes, mais aptos a lidar com as adversidades e mais preparados para buscar uma vida de virtude e sabedoria. Quando agimos com humildade, estamos realmente no caminho do autoconhecimento e da verdadeira sabedoria. E essa é a chave para uma vida rica e significativa. Expandindo horizontes mentais. Expandir os horizontes mentais é um conceito fundamental no estoicismo, pois está diretamente ligado à capacidade de vivermos de forma mais plena e sábia. Para os estoicos, a mente humana não deve ser limitada por preconceitos, suposições infundadas ou crenças rígidas. Em vez disso, deve estar aberta à diversidade de ideias, ao desafio de novos pensamentos e à constante busca por conhecimento. O ato de expandir a mente não significa apenas adquirir novas informações ou aprender algo técnico, mas sim transformar a forma como percebemos o mundo e a nós mesmos, permitindo-nos agir de maneira mais sábia e equilibrada em todas as circunstâncias. No caminho do estoicismo, Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio
nos ensinam que a verdadeira sabedoria vem da capacidade de olhar além dos limites estabelecidos pela sociedade, pela educação tradicional e pelas expectativas pessoais. Expansão mental significa cultivar a habilidade de pensar de maneira flexível e aberta, sem nos fixarmos a um ponto de vista estreito ou a um conjunto de ideias predefinidas. Para alcançar essa expansão, precisamos primeiro questionar nossos próprios limites mentais, o que implica examinar nossas crenças mais profundas e o que nos impede de ver o mundo de forma mais ampla. A mente estoica é uma mente que não se apega à rigidez ou a verdades absolutas. Em vez disso, ela busca ser adaptável, flexível e capaz de abraçar diferentes pontos de vista. Viver com sabedoria exige que estejamos dispostos a mudar de opinião quando novas evidências ou perspectivas se apresentarem. A expansão dos horizontes mentais envolve também a abertura para as incertezas da vida e a capacidade de encontrar beleza e sabedoria no inesperado. Essa atitude mental nos permite lidar de maneira mais equilibrada com as adversidades, sem sermos dominados pelo medo ou pela ansiedade. Para Epicteto, a mente expandida é aquela que sabe o que pode controlar e o que não pode. Expandir horizontes mentais também significa não permitir que as emoções dominem a razão. Ao aceitarmos que muitas coisas estão além do nosso controle, mas que nossa reação a elas depende unicamente de nossas escolhas, conseguimos viver com mais equilíbrio emocional e clareza de pensamento. Quando mantemos nossa mente aberta, podemos perceber as situações de maneira mais clara e tomar decisões mais sábias, sem sermos influenciados pelo medo, raiva ou frustração. Essa abertura mental é fundamental para entender que o mundo não é fixo, mas está sempre em transformação. Se nos limitarmos a uma perspectiva estreita ou nos apegarmos a um conjunto de crenças estáticas, perderemos a capacidade de aproveitar as oportunidades de crescimento que a vida nos oferece. A expansão da mente não é apenas um exercício intelectual, mas também uma prática emocional e filosófica. Ao nos desafiar constantemente a aprender algo novo, a reconsiderar nossas suposições e a acolher diferentes pontos de vista, estamos cultivando uma vida mais rica, mais consciente e mais profunda. Ao expandirmos nossos horizontes mentais, também nos tornamos mais capazes de desapegar-nos das convenções sociais e culturais que muitas vezes limitam nosso potencial. Muitas das normas e expectativas que nos são impostas pela sociedade não são necessariamente condizentes com nossos valores mais profundos ou com a nossa verdadeira natureza. O estoico vê a sociedade como um campo onde as pessoas muitas vezes são condicionadas a viver de acordo com normas superficiais que não contribuem para o seu verdadeiro bem-estar ou sabedoria. Ao expandir os horizontes mentais, a mente estoica busca libertar-se dessas amarras, permitindo-se viver de acordo com o que realmente é importante para a tranquilidade interior e o bem viver. Expandir horizontes mentais também implica reconhecer que não somos o centro do universo e que nossas opiniões não são a única verdade que existe. Esse reconhecimento nos leva a tratar as ideias dos outros com respeito e curiosidade, pois sabemos que, em cada pessoa, existe uma perspectiva única que pode enriquecer a nossa própria compreensão. O estoico não vê a troca de ideias como uma competição, mas como uma oportunidade para o crescimento mútuo. Ao ouvir atentamente os outros, sem pressa de julgar ou de defender nossas próprias ideias, conseguimos aprender e expandir nosso entendimento do mundo. Por outro lado, essa expansão também nos permite compreender que nossas emoções e reações muitas vezes são baseadas em limitações e suposições errôneas. Se conseguirmos ver além da nossa visão limitada, seremos mais aptos a compreender as nuances das situações e a tomar decisões mais sábias e ponderadas. Ao expandir os horizontes mentais, também aprendemos a viver com mais leveza e liberdade, pois não estamos mais presos a velhos paradigmas ou crenças limitantes que nos impedem de ver as coisas de forma mais ampla. Por fim, expandir os horizontes mentais no contexto do estoicismo é uma prática contínua de autoconsciência, aprendizado e adaptação.
Trata-se de estar sempre disposto a questionar nossas certezas, desafiar nossos limites e abraçar o desconhecido com abertura e curiosidade. É essa postura que nos permite viver uma vida mais sábia, mais rica e mais gratificante, pois estamos sempre em processo de evolução, tanto como indivíduos quanto como seres humanos conectados ao mundo ao nosso redor. Expandir os horizontes mentais é, portanto, uma jornada que nunca termina, pois sempre há mais para aprender, mais para entender e mais para descobrir. Ao adotar essa mentalidade, conseguimos viver com mais sabedoria, equilíbrio e graça, independentemente das circunstâncias. No estoicismo, essa prática nos conduz à verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem realmente somos, sem as limitações impostas pela ignorância, pelo ego ou pelas convenções externas. Com esse conceito de expansão mental em mente, podemos agora refletir sobre como o próximo passo para uma vida plena e virtuosa é aprender a cultivar a humildade como chave para o conhecimento, que, por sua vez, nos ajudará a continuar essa jornada de constante crescimento e evolução. Ao longo deste vídeo, exploramos princípios fundamentais do estoicismo, baseados nos ensinamentos de Epicteto, que nos desafiam a viver com sabedoria, serenidade e resiliência diante das adversidades da vida. Através de conceitos como a humildade para aprender, o controle emocional e a abertura mental, podemos transformar a forma como enfrentamos os desafios cotidianos e alcançar uma vida mais plena e significativa. A busca por uma vida rica não é medida pela quantidade de bens materiais, mas pela qualidade das nossas escolhas, pela paz de espírito que cultivamos e pela capacidade de aproveitar cada momento como uma oportunidade para o crescimento pessoal. O estoicismo nos ensina que, ao invés de reagir impulsivamente às dificuldades, devemos aprender a ver cada obstáculo como um convite para evoluir, fortalecer nossa resistência e cultivar virtudes como a paciência, a gratidão e a coragem. Expandir nossos horizontes mentais e praticar a escuta ativa são passos essenciais para viver com sabedoria. Ao manter nossa mente aberta a novas perspectivas, aprendemos a ver o mundo não apenas com os olhos de quem somos, mas com os olhos do que podemos nos tornar. E é esse processo contínuo de aprendizado e adaptação que nos conduz para uma vida mais rica e equilibrada. Como Epicteto disse, a verdadeira liberdade está no controle das nossas próprias reações. Nada deve nos incomodar a ponto de roubar nossa paz interior. Vivendo de acordo com esses princípios, somos capazes de encontrar satisfação nas coisas simples, nos momentos presentes e, mais importante, dentro de nós mesmos. Não precisamos esperar pelo mundo para nos trazer a felicidade. Ela já está em nós, à medida que cultivamos nossas virtudes e escolhas. E com isso, concluo este vídeo. Espero que as reflexões que trouxemos hoje inspirem você a viver de forma mais consciente e mais fiel aos seus próprios princípios. Lembre-se, a vida é curta e a verdadeira riqueza está em saber como usá-la para crescer e fazer o bem. Não deixe que os desafios ou as opiniões dos outros o tirem do caminho que leva à paz interior. Se você gostou desse conteúdo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário abaixo. Para mais vídeos sobre filosofia e sobre como aplicar o estoicismo no seu dia a dia, não se esqueça de se inscrever no canal. Seja inabalável, continue crescendo e que a paz esteja com você. Até o próximo vídeo.